Nos traz avante a sua santa palavra, uma parte bastante conhecida da nossa Irmandade, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo, Jeremias capítulo 18, lemos com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar. Somente até aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória, glória ao teu nome. Deus se usava destes homens escolhidos por Ele para transmitir ao povo aquilo que o Senhor tinha de intento, o que o Senhor se dispunha a fazer pela sua obra, pelo seu povo. Então tinha homens de Deus escolhidos por Ele, consagrados, e pela boca destes homens, muitas mensagens, muitos avisos, muitos alertas, muitas orientações foram transmitidas aos reis, ao povo, e assim se manifestava entre os que amavam e serviam a Deus a vontade do Senhor naquilo que Ele pretendia fazer. E Jeremias era um homem escolhido por Deus, e por intermédio deste homem dedicado, fiel a Deus, o Senhor, se usando dele, então transmitia o que pretendia fazer em favor do seu povo. Toda a Irmandade sabe que, pela desobediência dos filhos de Israel, aquele povo sofreu bastante, ficaram à mercê e domínio de um outro rei, de um outro povo. Mas o amor de Deus para com os filhos de Israel permanecia, e o Senhor então queria restabelecer um novo tempo na vida do povo de Israel. E este intento de Deus, então Deus mostrou a Jeremias, se manifestou a ele. Então ele ouviu a voz de Deus, que se aproximou dele e disse: levanta-te. Os irmãos observam que a primeira coisa que Deus falou para Jeremias é que ele se levantasse.
não é levantar fisicamente, se ele estava sentado ou repousando, mas nós podemos entender que levanta-te no teu ânimo, no teu encorajamento, restabeleça as tuas forças, Jeremias, eu tenho uma obra para fazer. Então levanta-te desse estado de tristeza, esse estado de derrota. Vou precisar me usar de ti. Então o primeiro que eu preciso levantar é você, Jeremias. Levanta-te. E no começo desta palavra, Deus anuncia para todos nós que estamos aqui, os que estão ouvindo em casa. Hoje o Senhor anuncia para nós: levanta-te. Saia dessa tristeza, saia dessa angústia, desse sentimento de derrota, desse sentimento que não vai acontecer nada na tua vida, que as notícias ruins vão permanecer por muito tempo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Assim como Deus falou com Jeremias naquele dia, Ele está falando com nós aqui nesta manhã: levanta-te. Levanta dessa tristeza, desta angústia, se dispõe a enfrentar um novo tempo na tua vida. Então hoje o Senhor encoraja todos nós aqui por esta santa palavra. Às vezes, irmãos, as notícias não são favoráveis, as situações que nos rodeiam nos preocupam, e nós temos todos os motivos para desanimar, para vir a menos, e para deixar o mal crescer, e deixar, irmãos, a ruína prosperar, a maldade tomar espaço. E nesta manhã Deus manda esta palavra, como Deus falou com Jeremias, já nesse começo da leitura, Deus levanta a nossa cabeça por esta palavra. Glória a Jesus. Realmente tem muita coisa que precisa ser consertado, tem muita coisa que o Senhor precisa fazer, tem providências que o Senhor precisa tomar ao nosso respeito, mas se nós não nos levantarmos, não for tomados de uma coragem, de um espírito voluntarioso, de dedicação, de forças para enfrentar os desafios que estão diante de nós, irmãos, o mal é que vai prevalecer. Mas hoje o Senhor nos encoraja aqui por esta palavra: levanta-te, vai ter muita obra de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Mesmo falando de Jerusalém, Neemias, irmãos, estava servindo vinho para o rei, completamente sem expectativa, sem um horizonte de uma obra, escravo, triste, lembrando de Jerusalém destruída, os muros derrubados, portas queimadas a fogo, os sepulcros como monturos, como entulhos. E um dia ele foi servir o vinho para o rei, a Irmandade conhece. A tristeza era tão grande que transpareceu no seu semblante. E o rei falou para ele: o que você tem, Neemias? Por que está triste o teu semblante? E a Irmandade conhece, não precisamos detalhar. O Senhor foi abrindo as portas para quem estava numa angústia, numa tristeza, numa saudade de Jerusalém, saudade da glória de Deus, de ver uma cidade abençoada. As portas foram se abrindo, o rei franqueou uma licença para ele, destacou homens para lhe ajudar. Aleluia. Deus preparou madeira, Deus preparou materiais, cartas para as fronteiras, e quem amanheceu o dia completamente angustiado, já estava com as ordens de Deus para viajar para uma grande obra. Então, naquele dia, Neemias levantou. E é o que o Senhor vai fazer com nós aqui nesta manhã. Levanta-te. Tem alguma coisa destruída? Tem alguma coisa na tua família que te entristece? Tem algum mal que está prevalecendo contra a tua casa, a obra de Deus? Fica em paz. Hoje o Senhor levanta todos nós aqui, irmãos, e vamos nos colocar a serviço da obra de Deus. Aleluia. Sem olhar dificuldades, sem olhar contrariedades, quem faz cara feia, quem se opõe no nosso caminho.
Esse mesmo Neemias, alguém lá na fronteira quis impedir a sua passagem. Ele precisou pegar uma carta do rei. Aleluia, as porteiras foram abertas, as fronteiras foram liberadas. E nesta manhã Deus manda esta palavra para quem se levantar pelo bem desta obra. Não vai ter fronteira fechada, não vai ter porta que tranque a nossa passagem. O Senhor trabalhará ao nosso favor. Então a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã: levanta-te, Jeremias. Jeremias já levantou no seu ânimo. E a segunda ordem foi: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Outra atitude: sai daí, você já está mais animadinho, vai lá que você vai ouvir as minhas palavras. Glória a Jesus. E ele obedeceu, irmãos, atendeu a voz de Deus. O Senhor não nos declara na plenitude do que vai acontecer amanhã, o fim deste ano, o que vai acontecer com os nossos filhos, com a sua obra. O Senhor não nos dá de enxergar lá na frente. O Senhor vai nos mostrando aos poucos. Como aqui ele falou a Jeremias, depois que mandou ele levantar: vai até a casa do oleiro. O próximo passo é esse. Vai lá, e lá você vai ouvir a minha voz. Glória a Jesus. O importante é, passo por passo, degrau por degrau, nós obedecermos à voz de Deus. Se nós não enxergamos lá na frente, não conseguimos, irmãos, discernir o que nos acontecerá nos dias vindouros, não faz mal. Uma coisa o Senhor garante para nós: se nós formos passo a passo, na obediência, no temor, no respeito à sua palavra, como está escrito na palavra de Deus, nós vamos de valor em valor e de vitória em vitória. Eu não enxergo lá na frente, mas Deus enxerga. Glória a Deus. Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós, desde que nós nos levantamos e nos colocamos à disposição da obra de Deus. Então ele foi, irmãos, até a casa do oleiro. Deus me mandou vir até aqui, eu vou. E ali, irmãos, todos os irmãos conhecem tanto essa passagem tão conhecida. Ele ali ficou olhando aquele homem trabalhar num equipamento, com certeza conforme as condições de tecnologia da época, né? Tudo muito rudimentar, mas ele estava ali fazendo um vaso sobre a roda que girava, e Jeremias ali olhando. Deus mandou ele só olhar, não mandou ele abrir a boca. Muitas vezes nós erramos, porque o Senhor manda nós olhar e nós falamos. É hora de olhar. E hoje o Senhor dá um recadinho para todos nós que estamos aqui. É hora de nós assistirmos o que o Senhor vai fazer. Posso falar, Senhor? Não fala nada. Vai assistindo o que Deus vai fazer pelo bem da sua obra. É hora de nós olharmos, assistirmos. Aleluia, e vamos glorificar a Deus. Não abra a tua boca, não é tempo de falar. Eclesiastes fala que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Hoje Deus anuncia na vida de alguém aqui o tempo de estar calado. Mas não é com nós calados que o Senhor não está trabalhando, e que o Senhor não está vendo, e que o Senhor não vai fazer justiça. Glória ao nome do Senhor. Vamos assistir o Senhor operar ao nosso favor. Glória a Jesus. E ali, irmãos, aquele homem estava fazendo um vaso. De repente o vaso quebrou na mão do oleiro. Desmontou ali nas suas mãos. Ele parou aquele movimento circular da máquina, mas não ficou nervoso, não se irritou, não desprezou aquele material quebrado, nada disso. Ele calmamente, tranquilo, em paz, pegou aquele mesmo material, aquele mesmo barro quebrado, trouxe na sua mão de novo, começou a amassar,
começou a apertar, girou a máquina de novo e começou a fazer um outro vaso. Glória a Jesus. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Às vezes algum prejuízo, às vezes algum tempo perdido, às vezes acontece alguma coisa que nós não esperávamos, alguma tristeza quer nos envolver, quer nos abater, mas nesta manhã Deus manda a palavra dizendo que tudo está na mão do Senhor, tudo está debaixo do seu controle. Deus está vendo tudo, irmãos. Aquele barro não foi dispensado, não foi descartado. E na tua casa ninguém está descartado, ninguém está fora dos olhos de Deus, ninguém está fora do controle de Deus, está tudo pertinho das mãos de Deus. Glória a Jesus. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, não faz mal. Está tudo pertinho da mão de Deus, dos olhos do Senhor. E nesta manhã Ele manda esta palavra, que Ele estenderá a sua mão para fazer um outro vaso, uma outra obra. Será realizado na nossa vida de formas diferentes, mas nós temos a certeza e a garantia da palavra que tudo está na mão de Deus. Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Não fique triste com alguma coisa que aconteceu. Que tempo difícil, Senhor. Parou a máquina, desmontou, perdi tempo. Glória a Jesus. Mas hoje o Senhor enxuga as nossas lágrimas aqui nesta manhã. Fica em paz. A máquina vai começar a girar de novo. O que está parado vai andar. Glória a Jesus. O que está longe vai vir para perto. Aquele barro que estava caindo fora da máquina, o Senhor busca e vem aqui. Vem aqui, eu vou trabalhar em você. Glória a Jesus. Está tudo na mão de Deus. E hoje o Senhor anuncia para toda esta irmandade que está aqui, os que estão nos ouvindo de longe. Hoje está aqui a palavra de Deus. O Senhor vai fazer uma outra obra, de uma outra forma, melhor do que a primeira, mais formosa do que você imagina. Deus vai vindo por um caminho que não passa na tua cabeça, mas o Senhor te diz: está tudo na minha mão, tudo debaixo do controle do Senhor. Ah, mas fugiu do controle do pai, da mãe, do avô, não posso fazer mais nada, a minha voz não tem alcance, se eu tentar resolver não vai dar certo, capaz de piorar, capaz de se ficar triste. Aleluia. O que foge da nossa mão não foge do controle de Deus. O que você não pode fazer, o Senhor fará por ti. Aleluia. Alguém orou e falou: Senhor, a minha causa é justa na tua presença. O Senhor te responde: a tua oração foi aceita diante de Deus. A tua causa é justa. A tua oração foi ouvida. Você não pode fazer nada, não, Senhor, mas Deus pode fazer. Glória a Jesus. Então Deus anuncia aqui para todos nós: é um novo tempo. No nome do Senhor Jesus, chega de notícia triste na tua casa. A máquina parou, travou, teve prejuízo, mas agora a coisa vai começar a dar certo. Na vida de muitos que estão ouvindo esta palavra, a coisa vai começar a dar certo. Vai prosperar, vai pegar forma, irmãos. Um monte de barro, irmãos, desfarelado em cima de um círculo, de uma máquina. Que beleza tem aquilo? Nada, irmãos. Mas de repente vai tomando forma. Até o semblante daquele homem que está ali trabalhando vai vindo um sorriso com ele. Olha, que está ficando bonito, está ficando bonito. Está ficando bonito. Cada minuto que passa é um formato que ele dá, é um acabamento e vai ficando cada dia melhor. Irmãos, nós estamos aqui tomados pelo Espírito de Deus para anunciar que a coisa vai ficar cada dia melhor. Glória ao nome santo do Senhor. A mão de Deus trabalhará na nossa vida. É a mão de Deus que dará forma. É a mão de Deus que tomará os caminhos. E nós vamos sentir o carinho da mão de Deus ao nosso favor.
A mão do homem machuca. O julgamento humano nos ofende, nos entristece. Mas a mão de Deus não. A mão de Deus não. Alguém te machucou? Alguém te feriu? Alguma palavra que machucou? Fica em paz nesta noite. É a mão de Deus que vai te justificar. É o Senhor que vai trabalhar na tua vida e mostrar que o teu vaso está na mão de Deus. A tua casa está na mão de Deus. A obra de Deus, aonde você mora, está comigo, diz o Senhor. Então é a palavra que Deus nos manda, irmãos. Estamos debaixo do controle dos olhos e das mãos de Deus. Só acontece na nossa vida aquilo que Deus permite. E se o Senhor permitiu algum vasinho quebrar momentaneamente, é porque vai vir uma nova etapa, um novo tempo, e nós vamos muito glorificar a Deus. Uma reforma de uma casa, irmãos, dá mais trabalho do que fazer uma nova. Não é verdade? Restaurar um quadro que ficou esquecido num porão, um quadro valioso, pintado por um homem que tinha o dom de Deus na pintura, na arte, foi esquecido. Restaurar um quadro, irmãos, úmido, esquecido, empoeirado, dá mais trabalho do que fazer o novo. Reformar uma casa dá mais dor de cabeça do que fazer uma casa nova. Mas nesta manhã Deus manda esta palavra, que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Tem alguma coisa lá na tua casa esquecida? Tem alguém que você ama que parece que está empoeirado? Mas é a obra de Deus. É uma obra de arte feita pela assinatura dos céus. Glória a Jesus. E hoje o Senhor vai pegar ela, vai limpar, vai passar um pincelzinho fino, vai restaurar. Glória a Jesus, vai colocar uma moldura e logo, logo vai colocar num lugar de destaque, onde todos que te amam vão glorificar a Deus junto contigo. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Deus decreta aqui, irmãos, uma restauração, uma reforma na vida de alguém que está ouvindo esta palavra. A casa pode ser velha, mas ela tem escritura. Lá no cartório está registrado o nome do dono. Ninguém mexe, ninguém invade, porque tem a assinatura do proprietário, irmãos. Ah, mas é velha, a casa é feia. A casa vizinha é tão bonita. Do lado tem uma construção, uma casa velha dessa, mas tem dono. Aleluia. De repente, irmãos, põe lá um madeirite, um tapume e começa uma obra nova. E vai chegando material bom, vai chegando profissional de primeira, vai chegando engenheiro com um capacete branco na cabeça. O que vai acontecer aí? Uma obra nova. Nesta manhã Deus manda esta palavra na vida de muitos que estão aqui e assistindo esta palavra. O Senhor te anuncia, é uma obra nova, é um tempo novo. Mas a tua casa tem dono, o teu filho pertence ao Senhor, o teu neto, a escritura está registrada lá em cima, é propriedade dos céus, irmãos. Ai daquele que mexer num dos meus pequeninos, é como mexesse na menina dos olhos do Senhor. Então é a palavra que Deus nos manda aqui, irmãos, fazer um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O que parecer bem aos olhos de Deus ser realizado, ninguém impedirá. O que prevalecerá na obra de Deus não é o olho humano, não é a intenção humana, é o que está escrito aqui: pareceu bem aos olhos de Deus fazer. E o que parecer bem aos olhos de Deus vai ser realizado na vida de todos nós. Então leva este recadinho para a tua casa. Glória a Jesus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Como quer dizer, não poderei eu fazer? Deus não tem poder de fazer o que Ele quer?
Era Deus perguntando para Jeremias: não poderei eu fazer o que fez este oleiro? Aleluia. E tem alguém que está duvidando do poder de Deus? Não, isso Deus não pode fazer. Isso não tem solução. Isso não tem jeito. Isso não tem remédio. E a palavra desta manhã é esta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Será que tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Seja acrescentada a fé desta irmandade agora, em nome do Senhor Jesus. Seja aumentada a tua confiança nesta manhã, que o Senhor tudo pode fazer. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a palavra desta manhã é esta, irmãos: o Senhor estenderá as suas mãos ao nosso favor. Aleluia. As mãos de Deus estarão estendidas a favor daqueles que o servem de um puro e sincero coração. As mãos de Deus vão trabalhar. Se nós estivermos, irmãos, com uma camisa de manga comprida, formos fazer alguma obra, formos lavar uma louça, se fura o pneu do carro, nós vamos ali pegar no pneu sujo, o que nós fazemos? Nós dobramos a manga, né? Trazemos a manga até aqui, sinal de que vai trabalhar. Quando o homem dobra suas mangas, é sinal que ele vai trabalhar. E eu sinto a virtude de Deus para anunciar para toda esta irmandade: espiritualmente o Senhor vai dobrar as mangas e vai trabalhar na vida de toda esta irmandade. Aleluia. O que precisar fazer, o Senhor vai fazer. É tempo do Senhor trabalhar. É tempo do Senhor pôr as coisas em ordem. Aleluia. Nós vamos muito glorificar a Deus. As mãos do Senhor são maravilhosas. Glória a Jesus. Um dia chegou um leproso perto do Senhor Jesus, e conforme ele foi chegando, todo mundo foi saindo de perto. É leproso, é contagioso. Cuidado, o leproso está chegando. Os discípulos ficaram querendo fazer alguma coisa. O Senhor: deixa ele, deixa ele. Está escrito que ele se ajoelhou diante do Senhor e humildemente falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E está escrito que o Senhor estendeu as mãos, com a manga dobrada, estendeu as mãos e disse: eu quero, o que você quer eu também quero, ser limpo agora. Estendeu a mão para um leproso que todo mundo estava se afastando. Ele não teve nojo, ele não teve medo. Ele pôs a mão no leproso e curou aquele homem. Aleluia. Por mais difícil que seja a situação, por mais complicada que seja o assunto, mas não tem, esse assunto é difícil, o Senhor colocará a sua mão. Mas não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? O Senhor nos traz em lembrança quando a viúva de Naim estava indo enterrar o seu filho, que o Senhor Jesus veio ao encontro daquela multidão. Está escrito que ele tocou o esquife, pôs a mão no esquife, e os que levavam pararam. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Estendeu a sua mão e deu para sua mãe. Morto, cheirando mal. O outro leproso, repugnado por quem estava em volta. Mas a mão do Senhor curou e a mão do Senhor deu a vida. Para encerrar esta palavra, não haverá morte espiritual, não haverá ruína, haverá motivo do nome de Deus ser glorificado. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus seja sempre louvado. Amém.